Olá, bom dia! E hoje eu trouxe aqui para nós alguns comentários da sessão 71 de Doutrina e Convênios. Importante a gente contextualizar duas pessoas, tá? Ezra Buff e Simon Ryder. Buff, ele era um ministro metodista que se tornou membro da igreja depois de ler o livro de Mormon, conversar com o profeta Joseph e testemunhar uma cura. Então ele viaja como missionário, mas ele começa a ter algumas decepções, porque ele não conseguia realizar milagres para convencer outras pessoas sobre a verdade. Ele também começa a desacreditar da conduta de Joseph como um profeta e como um líder espiritual. E então ele se torna altamente crítico em relação a Joseph. E até aqui eu gostaria de comentar, não vou ler tudo para os irmãos, tá? Depois vocês podem ler, voltar ao vídeo, pausar e ler o relato completo, né? Mas daqui para frente a gente vai entender que ele se afastou da igreja, ele começa a criticar a igreja, a escrever muitas cartas, 9 cartas, né? Criticando a igreja, criticando os líderes. E posteriormente essas cartas chegaram a ser publicadas, tá? Isso faz com que muitas outras pessoas tenham o mesmo comportamento que Buff. E interessante esses 2 pontos que eu marquei, tá? Primeiro, eu gostei disso aqui porque primeiro ele mostra que ele fica decepcionado quando ele não consegue realizar milagre para convencer outras pessoas sobre a verdade, né? E diversas vezes nós lemos, né, que quem convence, que quem converte, que quem testifica, né, é o Espírito. Não somos nós. Esse papel não é nosso, de tentar convencer alguém sobre a verdade. E o segundo ponto que eu gostei de ressaltar também é que ele, quando fala que ele se torna altamente crítico em relação a Joseph, quando inicia a crítica para os líderes da igreja, as coisas tendem a tomar caminhos diferentes, né, do esperado. Quando inicia-se as críticas, é muito provável que quem está criticando ou volta rápido para o caminho correto, ou passo a passo ele vai se afastar da verdade. Então, crítica a líderes da igreja é algo muito nocivo, tá, para a nossa vida espiritual. E são 2 coisas que eu gostei de ressaltar aqui para que nós não façamos isso, tá? Para que nós não tenhamos a intenção de convencer outra pessoa sobre o evangelho, sobre a verdade do evangelho, e nem sigamos, tá? Se nós estamos nesse processo de crítica aos líderes, que nós possamos dar um passo atrás e reconsiderar o nosso comportamento, para que não venhamos a ser prejudicados, tá? Então essa crítica em relação a líderes vai prejudicar nós mesmos, primeiramente. E dos versículos 1 a 4, né? Então, nesse meio a todo esse tumulto, com pessoas aceitando as críticas da igreja e se afastando da igreja, muito pelo que Buff havia falado, né? O Senhor, ele ordena para Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon que eles vão lá ensinar o evangelho para as pessoas, né? Ele fala: abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino, expondo seus mistérios pelas escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dada. Sim, segundo a minha vontade. O Salvador Jesus Cristo está falando, né? Convidando eles a pregar o evangelho. E eu gostei que ele fala, né? Então, anteriormente nas aulas para as crianças eu falei sobre os mistérios, né? Esses mistérios então são ensinamentos espirituais, ensinamentos mais sobre vindo do alto, né? Isso são os mistérios do evangelho. E ele fala: pregai por algum tempo ao mundo. Esta é uma missão temporária que vos dou. Então trabalhai na minha vinha, chamai os habitantes da terra e testificai, e preparai o caminho para os mandamentos e revelações que hão de vir. Então aqui a gente pode destacar um princípio muito importante, né? Em meio ao tumulto, em meio às controvérsias, em meio às críticas à igreja, né?
Joseph e Sidney, eles deveriam usar as escrituras e o poder do Espírito que o Senhor lhes daria, e se aplica para nós também, em meio a controvérsias que viermos a ouvir sobre a igreja, nós precisamos usar as escrituras, né? E o poder do Espírito que o Senhor nos dará para o que nós vamos precisar responder, ou para o momento de silêncio que nós vamos precisar ter. Vamos falar sobre isso mais à frente. E quando as pessoas criticam a igreja, então, nós podemos responder compartilhando as verdades das escrituras, seguindo a orientação do Espírito, tá? É assim que nós vamos responder a essas pessoas, uma das formas, tá? Elder Robert Hale, ele falou que ao respondermos os outros, cada circunstância será diferente, porque o Senhor, ele conhece o coração dos nossos acusadores e como podemos responder a eles de modo mais eficaz. E quando os verdadeiros discípulos buscam a orientação do Espírito, eles recebem a inspiração adequada para tratar cada opositor, cada situação, e a cada um, os verdadeiros discípulos respondem de maneira a convidar o Espírito a estar presente. Dos versículos 5 a 11, eu destaquei algumas coisas também, né? Como aquele que ler, que compreenda e também receba mais, né? Aquele que recebe vai ser dado muito mais poder, muito mais conhecimento, tá? E ele fala que ele iria confundir os inimigos que quisesse vir a debater, né, com Joseph, e isso se aplica também para nós, tá? Se for desfiéis, os nossos inimigos, eles vão passar vergonha com o que eles mesmos estão falando, tá? E eu gostei do versículo 9, ó. Arma alguma, versículo inteiro, em verdade assim vos diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo será confundido. Não é no nosso tempo, é no próprio e devido tempo do Senhor. Talvez nós vamos estar cheios de razão naquele momento para falar com alguém, mas não é no nosso tempo, não precisa mostrar que nós temos razão, porque é no tempo do Senhor. Nós só precisamos guardar os mandamentos do Senhor, tá? Elder Robert Hale, nesse discurso Coragem Cristã, o preço de seguir a Jesus, ele vai falar muito sobre isso, como respondermos às pessoas. E ele vai dar vários exemplos. Outro trecho que eu trouxe, ele fala, né, como verdadeiros discípulos, nossa principal preocupação deve ser o bem-estar dos outros, e não provar que estamos certos. Então, nosso objetivo, então, vai ser ajudar as pessoas a entender a verdade, não defender nosso ponto de vista ou a nossa posição num debate ali de religiões, tá? Mas o nosso testemunho, ele deve ser para ajudar as pessoas a conhecer a verdade. Então, destaquei aqui que o nosso objetivo deve ser de ajudar as pessoas a entender a verdade e não defender o nosso ego, o nosso ponto de vista ou a nossa razão. Tá? Eu gosto muito aqui quando Abinadi acorrentado, né, como diz o hino da primária, Abinadi acorrentado enfrentou o rei. E o rei Noé já havia decretado, o malvado rei Noé, né, já havia decretado que se Abinadi não voltasse atrás com tudo que ele estava falando para aquele povo, ele ia ser morto. E mesmo assim, Abinadi, ele não teve medo nenhum, ele usou esse último momento dele aqui de vida para testificar com mais vigor, né? E para ensinar o povo tudo aquilo que ele tinha convicção, que era o evangelho. E dentre esses sacerdotes do rei Noé que estava ali ouvindo, né, esse testemunho de Abinadi trouxe a luz do evangelho para a alma, né, que posteriormente, a alma pai, que posteriormente foi um grande líder no reino de Deus aqui na terra. Então ele usou o momento que ele tinha. Opa, você vai morrer. Se continuar falando, você vai morrer. E ele não se perturbou com isso, né? Então ele usou de discípulo do Senhor naquele momento, pelo Espírito do Senhor, para compartilhar seu testemunho. Então não existe uma fórmula ou instruções, né? Eu gosto dessa parte aqui também, para a gente responder de maneira cristã. Então, qual que era a maneira cristã? O Salvador, ele tinha um modo diferente de responder de acordo com cada situação. Trouxe aqui algumas, né? Quando ele foi confrontado pelo iníquo rei Herodes, ele ficou em silêncio.
Quando ele esteve diante de Pilatos, ele presta um simples e poderoso testemunho de sua divindade e de seu propósito. Ao deparar-se com os cambistas que estavam profanando o templo, né, ele exerce sua responsabilidade divina de preservar e proteger o que era sagrado. Ao ser colocado na cruz, ele proferiu a incomparável resposta cristã: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nosso padrão tem que ser Cristo, né? E ele tinha um modo, de acordo com cada situação, ele respondeu de maneira cristã. Nós precisamos aprender o seguinte, que responder de maneira cristã é quando os verdadeiros discípulos de Cristo veem oportunidades em meio à oposição. Que oportunidade, né? Oportunidade de testificar do Evangelho, de mostrar que somos seguidores de Cristo. Só vamos responder da maneira cristã se seguimos a Cristo. E Cristo, por vezes, ele ficou em silêncio, ele se calou. Por vezes, ele prestou testemunho, tá? Por vezes, ele testificou tantas outras situações, né, que a gente poderia trazer aqui. Ele simplesmente testificou da verdade com toda a simplicidade, tá? E a maneira cristã de respostas, né, para a gente trazer para as nossas vidas sempre vai ser isso aqui, porque não tem uma fórmula, né, para cada situação que a gente vai passar, mas a fórmula é essa, é nós vermos as oportunidades em meio às oposições que nós enfrentarmos. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho sobre esses versículos de Doutrina e Convênios 71. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho!